O secretário está na ponta da linha. A gente vai conversar agora com o secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte, Aldemir Freire. Bom dia, Aldemir. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes da 96. Tem alguns pontos aqui importantes da nossa pauta, mas vamos começar pela venda dos ativos da Petrobras. O impacto disso na economia do Rio Grande do Norte, Aldemir. Olha, Diógenes, em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro que o governo do Estado não é contra a participação de empresas privadas no setor de petróleo e gás no Estado. Aliás, o Estado do Rio Grande do Norte recebeu muito bem as empresas privadas que aqui chegaram, inclusive as empresas recentes que adquiriram alguns campos marginais e alguns campos da própria Petrobras, inclusive reconhecido por essas próprias empresas, por exemplo, na agilidade que a gente teve quando o IDEMA emitiu licenças ambientais em tempo recorde aí de mais de 500 campos aí para a PetroRecôncavo aqui chegar no Rio Grande do Norte. Então, nós não somos contra isso. Todavia, é importante que a gente considere que o Rio Grande do Norte tem o que eu chamo de um casamento com a Petrobras que já estava chegando há 50 anos. Né? Nós estávamos fazendo boda de ouro. É boda de ouro que se faz quando faz 50 bodas de ouro. 47 anos, quase 50. Quase 50 anos. Então a gente tinha um longo casamento com a empresa, com comunhão de bens, né? Comunhão de bens. E, de repente, o governo federal chega e anuncia para a gente que esse casamento chegou ao fim. Arruma as malas e vai embora. Mas não é tão simples assim, certo? Existe uma série de questões que é preciso levar. Não se acaba um casamento de quase 50 anos com comunhão de bens simplesmente fechando a porta, batendo a porta e saindo. Ou seja, vai ser um casamento, uma separação litigiosa. Não diríamos que é uma separação litigiosa. O que nós queremos é, de fato, resolver todas as pendências que nós temos com a empresa, porque nós construímos esse casamento, nós organizamos o setor de petróleo e gás no Estado para uma estrutura, para um modelo. E esse modelo agora ruiu. E é preciso construir um novo modelo que não traga prejuízo para o Rio Grande do Norte. Secretário, e quais são as pendências? Deixa claro para a gente. A governadora fez referência nisso na reunião com a bancada federal e eu lhe pergunto, quais são as pendências? Em primeiro lugar, é importante que toda vida que a Petrobras anuncia a saída de algum local, a produção desse local despenca, certo? A produção desse local cai aceleradamente. Primeiro porque a empresa, por exemplo, deu algum problema num poço lá, ela simplesmente não conserta o poço e fecha a produção. Diminui a quantidade de trabalhadores que estão ativos na empresa aqui. Todo mundo conhece, a Petrobras está transferindo inúmeros servidores dela aqui para outros locais. Então, isso aconteceu desde 2017, a queda da produção de petróleo desde 2017 acelerou muito, e a tendência sempre acontece entre o anúncio da venda, a efetividade da venda e mesmo depois da venda, há uma queda da produção. Essa queda da produção pode trazer, por exemplo, prejuízo para Estado, municípios, na medida em que vai cair o volume de royalties. Então, nós queremos, essa é uma discutir o compromisso, não basta discutir. A Petrobras vai continuar até vender aqui, porque é a obrigação dela, tá? É contratual, mas não basta continuar. É preciso manter um certo nível de produção. E tem outros pontos importantes também. Uma das questões, além da gente ter centenas de milhões de litígio contencioso, ambiental e administrativo com a Petrobras. A Petrobras, a gente tem uma questão delicada no mercado de gás. Por exemplo, a Petrobras tem um caso contra a Potigás de algumas dezenas de muitas dezenas de milhões de reais, que se a gente levar para dentro do balanço da Potigás, a Potigás fica com patrimônio líquido negativo, ou seja, ela vende tudo e ainda fica devendo. E é uma empresa que a gente é controlador, que a gente tem interesse em manutenção, que é aquela questão do Progás. Aliás, a saída da Petrobras também pode inviabilizar o RN mais gás. O que é o RN mais gás? Para o ouvinte saber, algumas empresas industriais do estado do Rio Grande do Norte
parte do gás que elas consomem na sua produção industrial, e são grandes empresas aqui no estado, é pago pelo estado. É um incentivo fiscal que, se eu não estou enganado, deve valer aí em torno de 14 milhões de reais por ano que a gente paga. Ora, a gente construiu isso na medida em que a gente tinha taxas ambientais cobradas das atividades de petróleo. Essas taxas ambientais vão para o IDEMA e o IDEMA usa parte desses recursos para pagar o RN mais gás. A Petrobras tem um caso judicial contra o IDEMA, com depósitos judiciais hoje da ordem de 40 milhões dessas taxas ambientais. Uma das primeiras demandas que essas empresas novas que estão entrando fazem ao governo e estão pressionando é para a redução das taxas ambientais. Ora, a redução das taxas ambientais inviabiliza o IDEMA, que 83% da receita do IDEMA vem do setor do petróleo e gás. Portanto, se o IDEMA perde essa fonte de receita... Por quê? Porque é a história do casamento de longo prazo. No casamento de longo prazo, nós construímos esse casamento com a Petrobras, em que as atividades de petróleo financiavam, por exemplo, o nosso setor de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental financiado pelo setor de petróleo e gás permite que as licenças ambientais da construção civil, do turismo, da indústria, do setor energético, do setor elétrico, da carcinicultura sejam licenças mais baratas, porque quem paga principalmente era a Petrobras. Porque essas licenças ambientais que a gente cobrava da Petrobras, a gente utilizava para subsidiar o gás para as indústrias. Se nós reduzirmos isso, nós vamos inviabilizar o nosso programa de incentivos de gás e nós vamos também quebrar o IDEMA. Ou as duas coisas. Secretaria, é justamente sobre o IDEMA que a jornalista Gerlane Lima tem uma preocupação, uma dúvida. Vamos lá, Gerlane. Bom dia, secretário. O senhor está falando aí que inviabiliza o IDEMA, que as licenças terão que ficar mais baratas. Significa também, então, o fim do IDEMA? Nós não podemos ter o fim do IDEMA. Nós não podemos perder o nosso órgão ambiental. Se a gente perde o órgão ambiental, quem vai conceder as licenças para o próprio setor de petróleo e gás? Quem vai conceder as licenças para os investimentos da indústria de eólica, que é o principal setor de investimento? Quem vai conceder licenças para atividades turísticas, para construção civil, para N atividades? Então, das duas, uma. Ou a gente vai incapacitar o IDEMA de prestar um bom serviço a tempo e que o próprio setor de petróleo e gás precisa e os outros setores precisam, ou nós vamos onerar as licenças ambientais dos outros setores, para que os outros setores paguem, então, licenças mais caras para que cobram isso. Essa é uma outra questão. Então, nós precisamos discutir isso. Secretário, diga, secretário, pode concluir. Eu só queria fazer uma pergunta aqui sobre... Outra questão importante nesse casamento. A termoelétrica lá do Vale do Açu. Nesse casamento, que a gente beneficiava com algumas coisas e era beneficiado, a gente beneficiava a Petrobras com umas coisas e era beneficiado por outras. Hoje, por exemplo, a Potigás é a detentora do monopólio da distribuição de gás no Rio Grande do Norte, gás canalizado. Ninguém pode ter acesso a gás canalizado se não for via a Potigás. Mas a termoelétrica tem. A termoelétrica que pertence à Petrobras. E ela ela utiliza o gás para produzir energia, ganhar dinheiro e não paga nada à Potigás. Essa é uma discussão que não pode mais continuar. Secretário, vamos falar agora de receita. Sai a Petrobras, quem for operar, quem for produzir no Rio Grande do Norte, vai, claro, sim, gerar receita, impostos para o estado do Rio Grande do Norte. Como é que ficam os royalties? Explica pra gente essa expectativa diante da mudança. Aí, os royalties. Bom, primeiro que a gente acha que, se não tomarmos cuidado, poderá haver perdas de royalties na transição por queda de produção, quer enquanto estiver com a Petrobras, quer na mudança, porque leva um tempo as novas empresas entre assumir o ativo e o ativo ficar plenamente eficiente e aumentar os investimentos. Então, há o risco de perda nesse período de transição. Outra, quanto maior a participação de pequenas e médias empresas de petróleo e gás no setor, menor são os royalties que iremos receber. Porque hoje os royalties no estado, pela Petrobras, que é uma grande empresa, os royalties vão até 10%.
O que está em movimento na Agência Nacional do Petróleo, no Ministério das Minas e Energias, é a redução para pequenas e médias empresas do volume de royalties para 5%. Vocês estimam o tamanho da perda, secretário? No limite, se todo o setor do Rio Grande do Norte fosse transferido para médias e pequenas empresas, a gente perdia mais de 200 milhões ano, ou seja, em 10 anos seria 2 bilhões. Se adicionarmos aí as perdas, uma redução das taxas do IDEMA, a gente poderia ter perdas para Estado, municípios e produtores da ordem de 2 bilhões e meio. Isso num cenário que eu não acredito que o cenário seja um cenário em que o setor seja dominado por pequenas e médias empresas, mas no limite você chegaria a isso. Na verdade, quanto maior a participação de pequenas e médias empresas que nós teremos no segmento aqui, maior serão as perdas de royalties para estados, municípios e proprietários de terra. Outra questão é que a legislação também estabelece que eventuais ganhos de produtividade que vier, ou seja, dado uma curva de queda de produção, mas se as empresas conseguirem elevar a produção, essa elevação, essa diferença entre a trajetória esperada e a trajetória que eles consigam incrementar de produção, essa diferença terá uma alíquota de royalties também menor. Então, o que nós queremos é que nós precisamos nos preparar para esse novo cenário. O governo federal decidiu. Essa decisão de sair do Rio Grande do Norte ela não é uma decisão única, que não é específica para o Rio Grande do Norte. A Petrobras, por decisão do governo federal, está deixando de ser uma empresa de energia, está deixando de ser uma Petrobras, uma empresa de energia com atuação no Brasil inteiro, com atuação na produção, no refino de petróleo, em energias renováveis, em distribuição de combustível, em distribuição de gás natural, para se transformar exclusivamente numa empresa de petróleo do pré-sal. Secretário, para virar isso. Secretário, então, isso tem um impacto não é só no Rio Grande do Norte, tem um impacto geral na economia que nós precisamos estar preparados para isso. Secretário, a governadora expressou surpresa nessa questão do anúncio da Petrobras, mas eu tenho informações que desde o início do governo dela, do governo da governadora Fátima, ela trata desse assunto. Alguns cenários foram levados a ela sobre a mudança da Petrobras, a venda dos ativos aqui no Rio Grande do Norte. E até que ponto realmente vai ser ruim para o Estado essa mudança, essa transferência dos ativos para o setor privado? E há quem pergunte e questione o governo nessa questão da mudança em si, de ser contra a mudança. O senhor já no início dessa entrevista chegou a falar que o governo não é contra a Petrobras, mas por que esse estranhamento? Olha, nós somos pegos disso. Eu pessoalmente participei com a governadora no ano passado. A gente teve 2 reuniões presenciais com o presidente da Petrobras. Eu participei da primeira e, textualmente, nós ouvimos da direção da Petrobras que não ia sair do Rio Grande do Norte, que ia ficar com algo como 50% a 60% da produção de petróleo no estado. Eu ouvi isso. Volto a dizer, para nós, o melhor sistema, mas não somos nós que dissemos isso, o governo federal já decidiu, o melhor sistema não é é a Petrobras como empresa âncora, cercada de empresas satélites. Mas não é essa Petrobras querendo abandonar. É uma empresa de petróleo, uma Petrobras, empresa âncora, atuando com investimento. Mas isso, nós sabemos que o governo federal decidiu abandonar essa estratégia por uma série de elementos, por tudo isso que eu já disse. Não é simplesmente trocar a Petrobras por empresas privadas, você troca, gira a chave e tudo volta ao normal. Não. Tem implicações, eu volto a reforçar isso, tem implicações, tem questões ambientais pendentes que precisam ser resolvidas. A questão do gás, por exemplo, essas empresas que já estão aqui no Rio Grande do Norte estão com dificuldade de vender gás, a pote de gás, porque ela não pode. O gás, para chegar na pote de gás, precisa passar, por exemplo, pela unidade de processamento de gás natural da Petrobras lá em Guamaré, que a Petrobras não abriu ainda e está pedindo 18 meses. É preciso que a Petrobras abra isso e, ao vender, garanta que o comprador vai também garantir o acesso dessas empresas. O que eu estou querendo dizer é que não é uma questão simples, não é simplesmente trocar Petrobras por atividade privada, você troca isso no outro dia e vira mil maravilha e tudo vira um paraíso. Não é assim. Para encerrar, secretário, o nosso tempo... de demandas
demandas reprimidas que é preciso ser resolvida antes de configurar essa separação. Já deixou isso... Volto a dizer, um casamento de 50 anos com comunhão de bens. O senhor deixou claro isso. Não se acaba simplesmente fechando a porta. Secretário, nosso tempo já está estourado aqui, mas em um minuto, se o senhor puder ser conciso, eu queria um comentário seu sobre a quebra do monopólio nos estados na distribuição do gás natural. Isso é uma decisão da Câmara dos Deputados. Eu queria que, nesse ambiente aí de saída da Petrobras, de troca, venda de ativos, essa mudança do marco regulatório do gás, o que isso vai implicar para o Rio Grande do Norte? Nós vamos ajustar, o governo do estado já está junto com a Petrobras, a Potigás já está elaborando o nosso próprio marco de abertura. Nós também vamos vamos adequar a legislação local do nosso mercado de gás a esse novo cenário. A gente estava esperando essa definição final, mas a gente deve mandar também projeto de lei à Assembleia Legislativa, adequando o mercado de gás do Rio Grande do Norte a esse novo cenário. Nós também vamos participar disso. Então, nós também faremos a abertura do nosso mercado de gás aqui no Rio Grande do Norte. Isso afinal, aí a gente já dizia. Afinal, foi bom também para o Rio Grande do Norte isso? Na verdade, isso. A gente acha que pode ser que você tenha uma oferta maior de gás nos próximos anos. Também tem umas questões ainda pendentes para ser resolvidas, mas é possível que a gente possa ter uma oferta maior de gás e a um preço menor nos próximos anos, resolvendo algumas pequenas pendências que ainda tem. Muitas pendências, hein? O senhor falou da questão da Petrobras, agora também da questão do gás natural. Vamos acompanhar. Obrigado, Aldemir Freire, secretário estadual do Planejamento, pelas informações, principalmente nessa questão dos ativos da Petrobras no Rio Grande do Norte. Obrigado. Eu que agradeço e um bom dia a todos.